Nanomachine, Novel, capítulo 24. Tarde da noite, Yeon terminou o treinamento com a simulação de realidade aumentada e estava voltando para o dormitório. Ele estava exausto com as 4 horas de treinamento. Nano curou suas feridas imediatamente, mas ainda o deixou cansado. Só ganhei uma vez nos 15 duelos. Yeon suspirou. Sem o tutorial de batalha, o primeiro duelo acabou após 5 trocas. Esmagar a cabeça dele? Eu fui tão tolo. A voz de Nano soou nos ouvidos envergonhados de Yeon. Sua habilidade aumentará conforme você ganha experiência. A escolha de movimento e habilidade correta do mestre aumentará conforme você avança. Ele havia perdido 6 vezes seguidas no início, mas começou a reagir ao ataque de Shun Mukelm a partir do 7º duelo. Yeon foi capaz de lançar contra-ataques aos quais o avatar de Shun Mukelm não conseguiu reagir, começando com o 10º duelo. E na última, ele conseguiu vencer após 30 trocas. Mas foi apenas uma vitória com Shun Mukelm usando apenas 3 de suas habilidades de ataque. O avatar de Shun Mukelm tinha ações limitadas porque Yeon não tinha todos os dados, mas ainda era difícil derrotar Shun Mukelm. Isso deixou Yeon ainda mais ansioso para treinar. Uau! Vou derrotar aquele avatar facilmente em alguns dias. Compreendido, mestre. Era o primeiro gol de Yeon, mas havia uma informação que Yeon não sabia. O avatar de Shun Mukelm foi criado com o que Yeon experimentou na batalha real, mas o avatar Shun Mukelm tinha total conhecimento de quais habilidades de artes marciais Yeon poderia usar. Isso significava que se Yeon alcançou a vitória sobre o avatar que conhecia todos os seus movimentos e nunca se exauriu, já era um grande feito. Quando ele voltou para a sala do 8º grupo, as pessoas ficaram em silêncio. Ele está aqui. Ele nem mesmo tem feridas. Ficou claro que os outros alunos ouviram sobre o que aconteceu. Foi o suficiente para que os alunos soubessem onde Yeon estava no poder. No entanto, eles ainda estavam com medo do poder do clã leal sobre o culto em si, então eles não ousaram ir até Yeon e falar com ele. Enquanto Yeon caminhava pelo meio em direção à sua cama, os alunos abriram um caminho para ele passar. Era um sentimento diferente do dia em que ele entrou na academia, quando as pessoas olhavam para ele com nojo ou simpatia. É assim que se sente ter poder? Ele tinha acabado de derrotar um dos príncipes, mas fez uma diferença tão grande que quase fez Yeon rir alto. Onde está minha cama? Yeon olhou ao redor para encontrar sua cama, e alguém veio correndo até ele. Era o 23º cadete, com um pano azul na cabeça. Ele educadamente apontou para a cama com as 2 mãos e guiou Yeon. Sua cama está aqui, príncipe. Oh! O 23º cadete estava agindo como se fosse um servo de Yeon. Os outros alunos ficaram confusos. O que? O que ele está fazendo? A maioria dos alunos ficava confusa, mas para o 23º cadete, essa era a sua chance de correr o risco. Ele foi espancado na frente de todos por seus fracassos e a promessa de cuidar de seu clã se foi. Desgraçado. Shun Mukelm dizia que ia acabar com o clã do 23º cadete quando ele saísse da academia, deixando o cadete ainda mais bravo. Quando ele viu Shun Mukelm aparecer 4 horas atrás com feridas, ele tomou sua decisão. Se vou morrer, vou correr o risco. Ele então decidiu ficar ao lado de Yeon para a competição do herdeiro ao trono. E com essa decisão, ele agora considerava Yeon como seu mestre. Você não é como era antes. Yeon sabia que o 23º cadete havia mudado depois que eles se encontraram na sala médica. Ele não estava apenas com medo de Yeon agora. Você quer algo de mim? Yeon perguntou. O 23º cadete hesitou por um segundo, mas logo se ajoelhou com uma perna e juntou as 2 mãos em respeito e disse, eu, 23º cadete Obong, irei servi-lo como meu mestre. Os alunos murmuraram entre si em estado de choque e Yeon também ficou surpreso. Ele sempre pensou que queria uma força para si, mas não achava que isso aconteceria tão cedo. Você quer que eu seja seu mestre? Lamento a minha grosseria na sala médica. Por favor, tome-me como seu servo e deixe-me servi-lo como meu mestre. Yeon então começou a pensar. Ao contrário do guarda Jang que foi enviado para protegê-lo por ordem do senhor, ver o Bong que queria se tornar seu servo de bom grado disparou algo dentro dele. Por favor. Por favor. O Bong olhou para Yeon e ele sorriu e acenou com a cabeça. O Bong então curvou-se com a cabeça no chão, empolgado. Obrigado. Eu irei te servir para sempre. E foi então Eu não esperava ver essa porcaria. Era Shun Mukelm. Ele voltou junto com Jaeun que havia terminado seu treinamento adicional.
Seu inseto! Como você ousa jurar lealdade a um camponês? Jaeun estava cansado, mas franziu a testa e cuspiu com raiva em Wubong. Isso assustou Wubong e ele começou a tremer. No entanto, ele não moveu a cabeça e apenas olhou para Yeun e, portanto, Yeun tomou uma decisão. A cabeça de Yeun virou lentamente em direção a Jaeun. Você ousa falar mal do meu servo? O que? A voz fria de Yeun chocou Jaeun. Se fosse o Yeun que ele conhecia, Jaeun teria avançado para atacar imediatamente, mas ele já tinha ouvido falar que Shun Mukeum perdeu acidentalmente. É você o inseto que segue a cauda de alguém. Ou o que você disse? O que há com a gagueira? Você está com medo? Yeun provocou e Jaeun ficou com raiva. Camponês. Jaeun então saltou para atacar Yeun. No entanto, Yeun torceu o tronco para se esquivar e atingiu a nuca de Jaeun. Os olhos de Jaeun rolaram para trás e ele desmaiou. Seu ataque, a habilidade básica de punho do clã leal, era o que ele vinha praticando a noite toda que lhe permitia fazer isso. Ele não é nada comparado ao Avatar. Yeun murmurou e Wubong olhou para ele com choque e admiração. Ah! Minha decisão não foi errada. Ele tinha suas dúvidas, mas assistir Yeun colocar o assunto de outro príncipe em seu lugar com aquele ataque fez sua dúvida desaparecer. O que? Você quer lutar comigo de novo? Yeun olhou para Shun Mukeum que estava olhando para ele na entrada. No entanto, Shun Mukeum não reagiu como esperado. HMPH. Você gosta do que tem por agora. Nada vai mudar. Shun Mukeum então ignorou Yeun e foi até sua cama e se deitou. Shun Mukeum simplesmente o ignorou. Impossível. A ação de Shun Mukeum surpreendeu todos os alunos. Shun Mukeum era conhecido por sua natureza violenta, mas ele evitava lutar contra Yeun. E começando com isso, o dormitório do 8º grupo mudou. Os alunos começaram a mostrar interesse em Yeun. Eles não agiam como Bong, mas agora começaram a questionar as coisas com talvez em suas cabeças. Logo, era o dia da segunda prova. Todos os alunos se reuniram no campo de treinamento, prontos com suas espadas reais e escudos de ferro.